Shalom, pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a sua atenção. Depois de alguns dias de ausência, nós estamos juntos novamente. E eu quero quero ser rápida, finalizar o estudo de Bereshit, capítulo 9. Nós lemos todos os versículos, mas eu quero ler de antemão somente alguns versículos. Todos são importantes, mas para finalizar essa tarde de verão que já está se iniciando, que na verdade ainda seria para nós 7 horas e alguns minutos. Bom, aqui quem fala com você nesse canal do YouTube, a sua irmã, simples irmã, a sua irmã que não esquece de você. E eu sei que você tem orado por mim, algumas pessoas de alguns grupos. Eu quero somente fazer com você um resumo sobre o livro de Bereshit, capítulo 9, onde nós, nos últimos vídeos, falamos sobre a vida de Noá, sobre a persistência de Noá para com os pecaminosos da época, que a civilização estava numa situação catastrófica de pecados e costumes pagãos. E somente Noá e a sua família, o Criador preparou um caminho para que eles pudessem reconhecer a grandeza do Criador, de Yahvé. E então foi feito, naquele tempo, o Eterno deu a sabedoria, enviando também melahins, que são os malaquins, muitos falam malaquins, mas os melahins, para ajudar a Noá, instruir a Noá sobre a construção daquele grande barco chamado Arca. Sabemos que depois de tudo que aconteceu, da Arca ter sido feita, foi dada a ordem para que os melahins, um dos melahins escolhidos pelo Altíssimo, depois de haver tudo sido feito com perfeição, os animais segundo as suas espécies, os quadrúpedes, répteis, os mamíferos, enfim, cada um segundo a sua espécie, de 2 em 2, e cada um segundo a ordem que o Altíssimo deu a Noá, foram colocados nas repartições. Havia as repartições também, onde havia uma grande quantidade de alimento, havia as repartições onde havia também os ramos para os pássaros, as aves, enfim, havia repartições de todos os tipos para que, por bem-estar daqueles que iriam ficar durante dias dentro da arca, até que o Altíssimo cumpriu a sua vontade, permitindo com que o dilúvio viesse destruir aquela região. Muitos historiadores, melhor dizendo, muitos historiadores dizem que foi ali perto daquela região da Mesopotâmia. Eu não posso afirmar, mas tudo indica que o tratamento foi muito duro de Yahvé para com o gênero humano. Enfim, nós vamos para alguns versículos e eu queria que você explanasse comigo na ordem dos fatos, tá bom? Aqui a palavra do Criador nos fala no verso de 14: e acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, então se verá o meu arco nas nuvens, e me lembrarei do meu pacto que há entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e não haverá mais dilúvio de águas para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, e eu verei, e me lembrarei do pacto perpétuo, que quer dizer eterno, entre Yahvé, entre mim e todo ser vivente, com toda a carne que há sobre a terra. Disse Yahvé a Noá: este é o sinal do pacto que estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então veja bem, Noá, ele depois de haver feito tudo, os melahins
lacraram a porta da arca e os que ficaram de fora, todos morreram. Um determinado, você pode ter lido nos capítulos mais à frente, que a arca, depois que as águas baixaram, ela criou uma certa estabilidade e parou em um determinado lugar. E a palavra fala que Noá, ele se alegrou com a grandeza do Altíssimo, de ter cumprido a sua vontade sobre o gênero humano. E nos nossos dias não são diferentes. Os homens festejam, os homens adoram ídolos, deuses, deusas. Os homens querem tomar o lugar do Criador, se tornando cada dia mais estudiosos, eloquentes, dizendo que são soberanos, poderosos e que não há uma presença de um Deus. Na verdade, a palavra Deus, ela é uma origem paganizada, porque toda vez que você fala Deus, você está falando Zeus, adorando a Zeus. Zeus, que mitológico, Zeus, a qual Roma adorou, a qual a Grécia adorou. Você pode ver nos capítulos, nos vídeos, melhor dizendo, lá atrás, quando eu comecei, que eu falava sobre a paganização, o nome dos ídolos, dos deuses, de Zeus, da declinação da letra zeta, da declinação da ordem genitiva, enfim, para você melhor entender, nos nossos dias não são diferentes. Todas as nações têm um Zeus, um Deus para adorar. Todos os homens se apegam em pau, em pedra, e trazendo para o seu coração a idolatria geral e paganizada. O que eu quero dizer para você é que essas festas que estão aí, esse Natal, esse Ano Novo, ele simboliza simplesmente a idolatria de deuses, de homens que formaram festas pagãs, e nos nossos dias não estão diferentes. Quantos estão se preparando para esse Natal? O Natal de um mito. Quantos estão se preparando para um ano novo de um mito? Se você estudar sobre a mitologia, você vai entender que, infelizmente, o Brasil está cheio de deuses, de deusas, de Zeus e muitas outras coisas que abrange, que no futuro nós vamos continuar estudando, se você tiver vontade. Mas eu queria dizer para você, querido, que se você estudar todo o capítulo 9, que é Gênesis 9, Bereshit, a criação de todas as coisas, você estudar mesmo, você vai ver que Noá, ele se separou daquela sociedade para viver uma vida simples, mas ouvir o seu Criador. Que nessas festividades que está aí, você tome cuidado, que o teu coração, que a tua mente não esteja voltada a mitos, a deuses, a deusas, a mitologia, a teoria da reencarnação, como no passado, Nimrod, esposo de Samíris, que já naquela época já havia as festas pagãs, e nos nossos dias não estão diferentes. Muitos têm julgado os grupos hebraicos que ensinam com simplicidade. Existem pessoas que até têm uma capacidade até maior que eu. Eu simplesmente falo aquilo que o Altíssimo me manda dizer, me manda falar. E na verdade, querido, nós estamos se aproximando. Se aproxima o grande advento, que será a escassez de todas as coisas. Nós vamos passar por um período difícil e muitos vão se assustar do que vai acontecer nos últimos dias. As catástrofes, as tempestades, os vendavais, os tufões, os maremotos já estão aí. Mas vai acontecer coisas piores. O aquecimento global já está aí às portas. Esse calor que está fazendo, isso vai aumentar. Vai haver
morte da vegetação, de animais, de muitas pessoas. Muitos vão ver a escassez de água, os rios irão transbordar, os mares irão sofrer calamidades terríveis, haverá um movimento lá na profundidade do mar, haverá ondas enormes aonde o homem não poderá correr da morte. Muitas coisas irão vir aí para que o homem veja que não adiantou ele querer adorar a si próprio e adorar deuses, deusas e as suas festividades. Isso é abominável aos olhos do Altíssimo. Noá cumpria a palavra, os 10 mandamentos, as ordens do Criador. Ah, mas isso não fala no livro de Noá, mas a palavra fala no livro da criação, de Bereshit. Desculpa, disse livro de Noá, não, o livro de Bereshit da criação. Fala bem claro que o Eterno, ele trabalhava na mente e no interior de Noá. Por isso ele foi salvo, por isso a sua família foi salva. E os animais que o Eterno deu a ordem para que eles pudessem entrar nas repartições a qual for capacitado Noá de fazer, juntamente com os melahins, que é os anjos no latim, mas os melahins, os mensageiros enviados do Altíssimo. Trabalhou tremendamente para que a arca fosse feita. A arca, na verdade, simboliza Yahushua, a salvação. Estava ali, trabalhando e cuidando daqueles poucos. E será que nos nossos dias, de todas as nações, não será tirado um povo pequeno de todas as nações e separados para buscar e entender não somente o costume, a tradição, a cultura hebraica, mas entender a vontade do Altíssimo? Meu querido, eu me despeço de você, que nesses dias o Eterno cuide de você, nessa passagem do ano aí, que eles fazem, que na verdade não tem nada a ver com os ensinamentos do Criador, porque o Criador a cada dia cuida do seu povo. E eu quero já de antemão dizer para você que o Eterno tem e Ele quer um grande cuidado com as nossas vidas. Eu quero fazer uma tefilá com você, que é a palavra oração na nossa língua. Pai, que nesses dias dessas festividades pagãs, o Eterno olhe, cuide e zele do seu povo. Quebra sobre nós as maldições, a falta de entendimento. Entra nos lares, abençoa o teu povo, aqueles que querem sofrer uma transformação através de ti e através da virtude que há no teu filho Yahushua. Que nesse Shabá que está entrando, haja sabedoria entre os grupos, e mesmo os grupos que, mesmo não entendendo, ainda não tendo a sabedoria vinda de ti, que possa abrir os olhos que nada é por violência, mas é pelo teu amor. E que o Eterno venha cuidar, não somente de nós, mas abrir os olhos dos da nossa família e muitos que estão aí, mundialmente, perdidos, sem direção e sem vontade própria. Porque a tua vontade tem que prevalecer sobre a nossa vontade, para que venhamos entender o teu querer. Yahvé fica comigo, com todos aqueles que irão visualizar este momento, este vídeo. Continua abençoando o canal Desperta, a minha vida e preparando outros melhores condições para que haja uma melhoria na visualização, na imagem, na minha voz. Mas é importante que tu, ó Criador, entra nos lares, quebra as maldições, arrebenta com os grilhões, com as algemas, com a cegueira religiosa implantada na mente desse homem, dessa mulher, deste jovem. Enfim, visita o Brasil e desperta o teu verdadeiro povo dos dogmas religiosos e de tudo aquilo que não provém de ti. Assim eu te peço, assim seja e assim seja. Tá bom, querido? Fica esse vídeo para você. Shalom, que o Eterno entre e reine sobre a tua mente, sobre a tua vida e a minha vida. E nos próximos
dias vindouros, segundo a vontade do Altíssimo, nós vamos entrar, tá bom? Continuar com esse trabalho, desperta para que o Eterno te abençoe. Shalom, até mais.